Olá, nós iremos trabalhar aí os distúrbios infantis, tá? Os distúrbios infantis que nós iremos trabalhar hoje, né, é o autismo, o retardo mental e o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes de iniciar, eu tenho alguns pontos para falar com vocês, que é com relação à inserção da escola como personagem importante para o tratamento desta criança, né? Então, muitas vezes os pais, eles não conseguem ver algum transtorno, algum distúrbio na criança, e quando ela começa a frequentar a escola detecta. O professor, né, ele é fundamental nessa detecção. E se na escola tiver um psicopedagogo, é ele que vai ajudar ao professor a trabalhar, né, a reconhecer esse distúrbio infantil. Lembrando que o psicopedagogo ele não pode dar diagnósticos psiquiátricos, tá? Ele não pode diagnosticar a criança com nenhum distúrbio. Ele faz um relatório, né? E daí esse relatório é enviado ao CAPS sobre o comportamento da criança na escola, tá? E também ele vai ajudar no tratamento dessa criança quando for diagnosticado pelo psiquiatra. Outro ponto é a questão dos pais, tá? Muitas vezes os pais, eles não querem, né, que os filhos tenham convívio, os filhos que desenvolvem distúrbios infantis, tenham convívio com a sociedade. Eles preferem isolar o seu filho, seja por vergonha de ter um filho com distúrbio, né? Ou por superproteção, porque eles sabem que a sociedade é preconceituosa e o filho ele vai acabar sofrendo preconceitos. Então, isso deve ser entendido pelos pais, isso deve ser conversado com eles e nós devemos mostrar a importância dessa criança estar presente no convívio social, tá? Isso vai melhorar a questão, mesmo que pouca, mas vai melhorar a questão aí do distúrbio infantil. E daí nós vamos começar a trabalhar o autismo, tá? Lembrando para vocês que o autismo, né, a criança, ela cria o seu próprio mundo e no seu mundo só cabe ela mesma, não cabe outra pessoa, o que traz muitas vezes irritabilidade à criança nessa questão do outro estar querendo entrar no seu mundo. Isso pode trazer irritabilidade, agressividade, tá? Ele costuma falar dele mesmo na terceira pessoa, ok? E ele tem uma rotina. Ele cria na sua cabeça uma rotina e essa rotina ela não pode ser quebrada. Vamos acompanhar aí os slides. Então, a apresentação clínica, nós temos o isolamento social extremo, que é a questão realmente de se criar esse mundo, né, de se criar, né, muitas literaturas vão se chamar assim de caixinhas, tá? Então eles criam as suas caixinhas e eles se colocam dentro delas e ele não permite a entrada de outra pessoa. Insistência em manter a rotina diária inalterada, tá? Então eles têm sua rotina. Essa rotina, quando quebrada, traz irritabilidade e agressividade da criança, tá? Se essa rotina precisar ser quebrada, ela tem que ser conversada antes com a criança, para que ela, né, se irrite ou se torne agressiva o menos possível. Mutismo ou fala sem efeito de comunicação,
tá? Lembrando para vocês que mutismo não é que a criança seja muda, mas na realidade ela não quer falar. E essa questão de sem efeito de comunicação, como eu falei para vocês, elas falam dela mesma na terceira pessoa, né? Como se elas estivessem falando de outra pessoa. Então, por exemplo, né, eu tenho autismo e eu falo, a Clélia quer esse brinquedo, tá? Estou falando sem efeito de comunicação. Estou falando como se fosse outra pessoa. Padrões estereotipados de comportamento, eles criam determinadas manias, tá? Ao longo da sua vida, e essas manias, elas têm que ser aceitas por quem convive com essa criança, tá? Tem que ser vista, tem que ser entendida, porque isso faz parte também do seu mundo. Quando compelida, né, a realizar esses padrões, né, ela também vai trazer irritabilidade e agressividade. Desenvolvimento anormal da sociabilidade e comunicação, né? Realmente essa questão do convívio social, ela é difícil para a criança autista, tá? Por quê? Porque ele prefere o seu isolamento, ele prefere o seu mundo, isso já é característica dele. Repertório de atividades e interesses bastante restritos, tá? Eles não se interessam por muitas coisas, mas aquilo que eles se interessam, eles querem tomar posse, tá? Então, muitas vezes, né, pode-se trazer para essa criança um brinquedo lúdico, né, que brilha, que produz som, tá? Que a gente imagina que toda criança se interessaria, né, gostaria desse brinquedo. E algumas vezes para o autista isso daí não traz nenhum interesse. E ele pode se interessar por um controle de televisão, certo? Comunicação totalmente prejudicada, gestos, sons, expressões faciais e fala. Isso vai fazer com que seja inserido, né, na vida dessa criança a questão do fonoaudiólogo, tá? Para que ele trabalhe essa questão dessa comunicação. Não estabelece contato visual nem sorri, tá? Devido ao seu isolamento social e percepção das pessoas como objeto inanimado, tá? Eles, na realidade, só gostam de conviver com aquelas pessoas, né, que eles já têm uma certa proximidade, tá? Então, eles vão... a questão dos pais, né, eles podem, apesar de algumas literaturas falarem, né, que eles não expressam nenhum amor pelos pais, mas na realidade, dependendo da forma que eles são tratados, isso pode acontecer. Desenvolvimento da linguagem deficitária, importância do fono, não se relaciona com outras crianças ou adultos, nem se interessa em fazer amizades, isso devido ao seu mundo, tá? Porque ele prefere estar dentro da sua caixinha. E indiferença ou aversão ao contato físico, eles preferem não ser tocados, tá? Quando tocados por pessoas que não são do seu convívio social, isso pode trazer irritabilidade e agressividade. E pode haver associação com retardo mental, né? Apesar de que elas são crianças muito inteligentes, tá? E pode haver outras alterações de comportamento, como autoagressividade, crises de birra, impulsividade e hiperatividade. Essa questão da autoagressividade muitas vezes é quando ela é tirada da sua rotina, tirada do seu mundo, né? Sua caixinha aí é invadida por outra pessoa, né? Pessoal, eu falo, né, citando a criança, mas nós temos, né, adultos com distúrbios infantis, né, que foram diagnosticados na infância e até hoje eles convivem muito bem com o seu transtorno.
Não busca conforto aos pais quando doente ou ferido, né? Isso aí vai de como os pais abraçaram essa criança, né? Se ele é aquele pai dedicado, que prefere não isolar a criança, que participa, né, do seu mundo quando ele permite, então ele vai sim buscar um conforto e permitir ser abraçado por esses pais. Permanece sozinho em atividades repetitivas, como movimentação corporal estereotipada ou manipulação de objetos para a produção de movimentos giratórios, né? Isso faz parte aí dos seus estereótipos, tá? Do que ele cria, da forma como ele brinca, da forma como ele manuseia determinados objetos. E falta espontaneidade, criatividade e iniciativa. Tá? Que isso muitas vezes não é visto por todos, porque isso só vai acontecer quando ele está aí dentro do seu mundo. A epidemiologia. Sua epidemiologia corresponde a aproximadamente 1 a 5 casos em cada 10 mil crianças, numa proporção de 2 a 3 homens para uma mulher. Tá? Observa-se assim uma predominância do sexo masculino. As causas do autismo. Tá? As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas existem algumas teorias. As reações da criança autista em seu ambiente e meio social. Fala-se que o autista é assim porque não recebeu afetividade quando pequeno, que teve pais distantes, frios e demasiadamente intelectuais. E a outra teoria são as deficiências e anormalidades cognitivas. Parece existir alguma base neurológica que ainda que não esteja comprovada, tá? Então, a ciência ela ainda não especifica, né, uma causa pontual, mas a questão dos neurotransmissores aí ele vai estar presente no autismo, né? Porque o autista ele vai apresentar determinadas alterações no comportamento, alterações no humor, alterações na afetividade, tá? E isso são causados pelos neurotransmissores, pela diminuição dos neurotransmissores. Sinais e sintomas. Dificuldade no relacionamento com outra criança, né? Esses sinais e sintomas fazem parte da apresentação da doença, vocês vão ver que eles se repetem. Eles não se relacionam nem com outras crianças, né? Nem com outros adultos. Preferência pela solidão, a questão aí do isolamento social, né? Do seu próprio mundo. Insistência em repetição, resistência à mudança de rotina. Então, eles preferem, né, ter sua rotina todos os dias. Repete palavras ou frases constantemente, principalmente quando eles, né, desejam algo, acham isso interessante. Dificuldades em expressar necessidades, usa gestos, né, gesticular aí, e apontam o lugar das palavras. Então, muitas vezes, né, a comunicação deles prejudicadas, então eles preferem realmente mais a questão gestual. Eles apontam, eles pegam, né, sem muitas vezes chegar e se comunicar. Eles só chegam e pegam. Excesso de raiva, demonstrando extrema aflição sem razão aparente, né? Principalmente essa raiva, ela vai trazer irritabilidade e agressividade, que ela pode ser causada por uma quebra de rotina, por alguém que esteja entrando, né, no seu mundo, né, entrando na sua caixinha. Tá? Tem certos hábitos que eles criam, né? A questão dos estereótipos, que quando como é que eu posso falar? Que quando eles não podem realizar, isso também traz essa irritabilidade,
a questão da audição, eles são muito sensíveis com relação à audição, então barulhos muito altos trazem esse excesso de raiva, essa irritabilidade. Inapropriada fixação por objetos inanimados, né? E eles querem tomar posse realmente desse objeto, a ausência de noção de perigo, né? Daí a importância deles serem observados, cuidados, age como se estivesse surdo, eles não querem escutar o outro, né? Poses bizarras, isso aí vai devido ao estereótipo deles, e a habilidade motora ela é irregular, então devido a essas poses bizarras e devido a essa habilidade motora irregular, nós temos aí a inserção de outro profissional que é o fisioterapeuta, como profissional que irá atender, que irá fazer parte da equipe multiprofissional que cuida dessa criança. O diagnóstico: não há testes laboratoriais ou de imagem que possam diagnosticar o autismo. Assim, o diagnóstico ele é feito clinicamente pela entrevista e histórico do paciente. Uma vez feito o diagnóstico, a criança deve ser encaminhada para o profissional especialista em autismo. Este se encarregará de confirmar ou negar o diagnóstico, certo? Então, por exemplo, né, se essa sintomatologia ela for vista no ambiente escolar, né, a própria escola detectar isso aí, então eles vão chamar os pais, vão conversar com os pais sobre, né, esse comportamento diferenciado do filho e vai orientar que esses pais levem o seu filho para o CAPS, né? Nós temos o CAPS específico aí, que é o CAPS infantil, onde ele vai começar a tratar essa criança. O tratamento aí, né, assim como nós iremos citar nos outros transtornos, é a questão medicamentosa, psicoterapia, fisioterapia, né? Temos a inserção aí também do fonoaudiólogo, e a família ela é essencial, né, para a questão do tratamento dessa criança. Ok, pessoal? Com relação ao autismo, então nós vamos agora dar seguimento a outro transtorno, a outro distúrbio, que é o retardo mental, tá? Nos Fs aí, o retardo mental está entre o F70 e F79, de acordo com o CID-10. Então, diferentemente do autismo, né, onde a criança ela desenvolve uma inteligência, né, o seu intelecto é muito alto no autismo. No retardo mental, a criança ela vai apresentar um comprometimento no funcionamento intelectual, tá? Então, o retardo mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Então, o que é que quer dizer? O retardo mental, ele é caracterizado, né? Ele é conceituado com comprometimento intelectual, tá? Assim como, né, associado a isso, nós temos também o comprometimento de uma das habilidades normais do ser humano. Que habilidades são essas? Ele pode ter dificuldade, além de intelectual, na comunicação, no cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da comunicação, saúde e segurança, né, onde ele não vai ter a questão aí de noção do perigo, habilidades acadêmicas, né, muitas vezes ele não vai conseguir ultrapassar as séries escolares, lazer e trabalho, tá? Não vai conseguir realizar nenhum trabalho, né? Mesmo simples que seja. Então, pessoal, o paciente com retardo mental, a criança com retardo mental, ele vai ter alguns graus de dependência, tá? Por isso que o retardo mental ele tem uma classificação e essa classificação ele vai de acordo com a dependência dessa criança.
Então, nós temos aí, né, crianças que vão ser totalmente dependentes do seu cuidador, dos seus pais, e algumas crianças que conseguem desenvolver algumas tarefas simples. Causas e fatores de risco. As causas e os fatores de risco que podem levar à instalação da deficiência mental são inúmeras e muitas vezes não se chega a definir qual a causa. Então, existem alguns fatores de risco, né, que estão relacionados ao retardo mental e são eles que nós iremos falar aqui, tá? Fatores de risco e causas pré-natais, tá? Então, incidem desde a concepção até o início do trabalho de parto, como desnutrição materna, má assistência à gestante, doenças infecciosas como sífilis e rubéola, tóxicos, né, como o uso de álcool e outras substâncias, e as causas genéticas, né, como nós temos aí a síndrome de Down, que em algumas crianças vai trazer como consequência aí o retardo mental. Então, pessoal, a gente abre um parênteses aí com relação, né, a nós enfermeiros, a nossa consulta de pré-natal, tá? O nosso pré-natal, ele deve ser bem feito para que a gente venha trabalhar muito bem essa gestante com relação ao uso de álcool, ao uso de drogas, às doenças, né, infecciosas, a questão da alimentação, né, da nutrição dessa mãe, certo? Então, veja que, né, quando nós iniciamos o pré-natal, desde o início, né, assim que a mulher descobre que está gestante, e esse pré-natal, ele é, né, bem feito, ele é realizado, ele é frequente, então nós podemos estar aí diagnosticando, nós podemos estar aí prevenindo, não diagnosticando, né, mas informando esta gestante, né, e também prevenindo essa questão do retardo mental. Os fatores e causas perinatais, que incidem do início do trabalho de parto até 30 dias da vida do bebê. Tá? Entra aí a má assistência ao parto e traumas do parto, oxigenação cerebral insuficiente, que é a hipóxia cerebral, prematuridade e baixo peso e icterícia do recém-nascido. Então, os cuidados com relação à hora do parto e após o parto devem ser vistos, né, devem ser tratados. A questão da mulher ainda no período de pré-natal, né, está conversando com o seu obstetra, né, sobre essa questão da hora do parto, para que a criança não venha a sofrer com hipóxia cerebral, devido, né, ao atraso do parto. E fatores de risco e causas pós-natais, que incidem dos 30 dias de vida até o final da adolescência, que podem ser desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global, infecções, meningoencefalite, sarampo, etc., intoxicações exógenas em casos de acidentes, tá? Então veja que nessa parte, nós já estamos trabalhando essa criança através da puericultura e nós devemos estar orientando a mãe quando nós detectamos, né, orientando os pais quando nós detectamos algo de errado dessa criança, né? A questão aí dos estímulos, quando esses estímulos estão ausentes ou estão em atraso, tá? Dos reflexos, isso deve ser orientado aí aos pais.